Vamos ler a segunda parte desta descrição de uma viagem do Imam Ali com os seus filhos e companheiros nesta noite de Pentecostes, em que duas grandes almas do Irão se encontram em perigo, e fazemos esta leitura para transmitir a baraka, a bênção da tradição Shia, da tradição espiritual do Islão e da humanidade, até eles e até aqueles que os procuram para os salvar. Possa este texto também ajudar-nos a despertar mais nos mundos espirituais, a despertar-nos mais na nossa identidade espiritual e de misericórdia e de amor, que tanto nos caracterizam na nossa essência e que devemos assumir mais nas nossas vidas. Possam esta tradução do francês do texto de Henri Corbin no Islão iraniano inspirar algumas pessoas nesse seu caminho espiritual. Estávamos então a partir dos tapetes com o Imam Ali. Doravante, os companheiros estão presentes no mundo subtil ou Malakut, e a sua viagem é uma experiência visionária. Todas as suas percepções são percepções dos seres e das coisas do mundo subtil de Malakut pelos órgãos do seu corpo subtil Malakuti. Isto é muito importante, porque nós, nos nossos sonhos, temos algo disto, e nas nossas meditações, por vezes, os sentidos espirituais funcionam e nós vemos e temos também esta experiência visionária. E é importante as pessoas saberem que a têm e que a devem desenvolver para quando um dia morrerem, estarem mais despertas e mais capazes de avançarem e evoluírem no mundo subtil e espiritual. Naturalmente, acontece que o Imam não lhes aparece mais sob o aspecto da carne perecível que ele assumiu durante o tempo efêmero da sua manifestação terrestre, ou seja, no seu aspecto de humanidade terrestre, Nassut. Eles veem tal qual ele é na sua realidade divina, celestial, na sua pessoa de luz teofânica, luz que é aquela do pleroma, da realidade profética eterna, da plenitude, do mundo pleno, da realidade profética eterna, Hakikat, Muhammadia, Hakikat, a realidade eterna, Hakikat, a realidade verdadeira. Ao mesmo tempo que eles tomam o seu lugar sob a nuvem branca, produz para eles a transfiguração, a metamorfose da pessoa do Imam, que desaparece então em todo o seu brilho. De que a cristologia gnóstica ou dos cetistas denominava já como caros spiritualis, a carne espiritual. Cada detalhe simbólico exprimindo esta transfiguração será em seguida analisada em profundidade por Qazi Said. Capaz esteja com ele, capaz esteja com eles, grandes sábios, grandes mestres do conhecimento espiritual, tão perdido da humanidade, sobretudo ocidental, completamente apanhada pelas alienações de eurovisões, de televisões, de milhares de políticos corruptos e vendidos às ordens da hierarquia oligárquica, que é anti-humanista, ainda que se chame transhumanista, antes sendo subhumana.
saibamos reagir e lutar e meditar e assumir mais a nossa identidade espiritual e em comunhão com a verdadeira hierarquia de anjos e arcanjos e querubins e a divindade, fazendo descer de Lalut, de Jabarut, por Malakut até nós. Amém. Eis como a história ou narrativa de Salomão, o puro, sobre esta nuvem, nós vimos subitamente o imã sob um trono de luz. Ele tinha duas vestimentas ou vestes amarelas, sobre a sua cabeça tinha um diadema de jacinto amarelo, aos seus pés correias de sântalo que brilhavam, do seu dedo um selo ou anel de jacinto branco. A luz da sua face cegada, vai quase os nossos olhos. Kazi Sait comenta: o imã agora despojou-se da veste da sua humanidade terrestre, parece aos seus companheiros como estando vestido da veste da sua soberania sobre o mundo espiritual do Malakut, a qual é a soberania da sua Walayat, da sua fraternidade ou amizade universal, ou seja, da sua investidura como amigo ou próximo ou vizinho de Deus em relação a toda a humanidade. Um dos grandes mestres. Erasmo foi outro grande mestre do Ocidente, certamente será, e é também o imã, e foi um ser que realçou muito esta vizinhança, tornar-nos amigos ou vizinhos de Deus, era uma expressão que ele usava e que nós podemos pensar no nosso coração merecermos aproximar-nos da resplandecência divina ou do seu tempo e dos seus amigos. Continuemos na narrativa. O trono do imã tipifica esta soberania sobre o Malakut, sobre a nuvem que é o Malakut do tempo. Este trono faz, portanto, parte do mundo que é superior ao Malakut e que é o Jabarut, o mundo das inteligências, e o Lahaut, o mundo dos nomes divinos. Ele é luz pura, sem mistura. Resta agora explicar o simbolismo das roupas e vestimentas do imã transfigurado no seu estado celestial. Esta explicação derivará de uma teoria das cores e da sua aplicação aos três mundos: o mundo subtil, Malakut, o mundo espiritual, Jabarut, o mundo divino ou dos nomes divinos, Lahaut. Luz e amor deles cheguem até nós e a todos os nossos amigos e vizinhos. A luz que emana do princípio supremo, o qual é o sol do céu dos universos espirituais, colora-se segundo certas modalidades que variam em função da proximidade ou do afastamento desta fonte e partindo em função de degraus de pureza ou de mistura com a matéria material. A luz mais próxima do Oriente, no Oriente das Luzes, Majrik al-Anwar, é branca, oposta ao negro dos corpos obscuros que estão no extremo ocidente. O último dos ocidentes, Muntaha al-Magharib, no ocidente, Maghreb, aos quais pode-se declinar esta luz, e este extremo ocidente é o máximo de distância em relação à fonte. A meia distância entre o branco e o negro há o vermelho.
parentes, esta mesma teoria de cores encontramos em Choravardin, nomeadamente, da sua história do anjo empurpurado. Entre o branco e o vermelho, e aproximando-se da luz das luzes ao amarelo. Entre o vermelho e o negro, aproximando-se do mundo material ao verde. Esta teoria deve-se comparar com aquela que deduz a ordem das cores seguindo o simbolismo das 4 colunas do trono, Arsh, ou com aquelas dos centros subtis, Latifa, da fisiologia mística de Shemnani, os centros subtis, os chakras Latifa, que também têm as suas cores. Passando à aplicação da teoria das cores aos 3 mundos, o mundo supremo do Laut e de Jabarut, o mundo intermediário de Malakut e o mundo inferior da realidade humana terrestre, Nasut, o nosso filósofo explica isto. A cor de Laut e de Jabarut é a brancura. A cor de Nasut é a negra. Entre os dois há o imenso mundo de Malakut, onde existem todas as cores intermediárias entre o branco e o negro. Tudo que no mundo Malakut está na proximidade da sua periferia, que confina com o mundo supremo, é de cor amarela. A igual distância destes dois extremos, existe o vermelho. E se descemos do Malakut para Nasut, o corpo ou a realidade humana terrestre, tende-se gradualmente para o negro. A partir disto, a significação da roupa do imã sob o seu trono de luz torna-se transparente. Oh, Iman Ali, oh, Iman Ali, 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 Iman Ali. Um princípio mesmo da hierarquia dos degraus de seres. Tudo que existe neste mundo tem a sua fonte, o arquétipo, a sua realidade metafísica imaginal no Malakut. Tudo que existe no Malakut tem a sua fonte, o arquétipo, nos mundos ainda mais superiores, Shabarut e Lahut. Kazi Said descreve, de certo modo, as regras de uma iconografia imamológica, de uma configuração do ímã em majestade. As cores vão corresponder aos diferentes níveis da estatura Malakut e de Iman. Possamos nós ser abençoados com a contemplação das nossas meditações, aos sonhos, das estaturas Malakut e de Iman Ali, de Mestre Jesus, de Erasmo, de nossos anjos da guarda, arcanjos de Portugal, ou do Brasil, ou do Irão, ou da Rússia, ou da Síria. Eis lá o diadema posto sobre a cabeça do ímã e que é de um jacinto amarelado. Dos 3 reinos do nosso mundo, o mineral é nomeado a cabeça. Assim é da mineralogia de Malakut. Quanto à sua cor amarela, é a razão da sua proximidade do mundo supremo, pois ela está posta sob a cabeça do imã.
As duas vestes do ímã são de cor amarela, sem dúvida, diz o nosso comentador. Convém ver longe amarelo intenso, próximo para o laranja e, portanto, mais próximo do vermelho por consequência, pois o busto que reveste a veste está mais próximo que a cabeça da região meridiana que tipifica a cor roxa. O ímã leva duas vestes, a de cima e a de baixo, sem dúvida porque tendo-se despojado da veste terrestre, da sua aparência terrestre, ele agora está revestido da dupla luz de Lahut e de Malakut. As sandálias, os dois pés estão na estatura de Iman, a parte mais próxima do mundo material. Eles estão pousados sobre este mundo, no sentido que tem a sua autoridade exerce sobre este mundo. O Hadith não precisa a cor nem para as sandálias, nem para as suas correias. Caso isso sabe, lembrando-se sem dúvida de detalhes iconográficos da célebre visão do profeta, eu vi o meu Deus sob a mais bela das formas, que é um hadith muito belo. Hadith é um dito típico, que não está no Corão, mas que se considera como verdadeiramente uma frase do profeta. Eu vi o meu Deus, eu vi a divindade na sua forma que se manifesta a mim, sob a mais bela das formas. Eis um hadith valioso. Ó divindade, eu quero te contemplar sob a mais bela das formas que eu possa merecer. Possa esta divindade bela e misericordiosa derramar-se sobre todos os seres que mais precisam dela, que mais aspiram a dela, que mais esforçam a ela nas suas meditações e nas suas ações abnegadas. Possa ela abençoar as almas iranianas em perigo de vida neste momento. Oh, Himanahali, 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 abençoa Raisi e o ministro dos estrangeiros e os outros seres, abençoa-os, Ali, 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 Eu vi o meu Deus sob a mais bela das formas. Caso vês então sob a cor verde esmeralda, enquanto que as correias seriam de jacinto vermelho. Sem dúvida, a ideia de jacinto como tal invoca a cor vermelha, mas há mais. As correias mantêm as sandálias como o Malakut, realidade subtil espiritual, mantém Nasut. Elas são de jacinto, não vermelho, não amarelo, mas vermelho, porque, ainda que pertencendo ao mundo da luz, a sua função exerce no nível inferior da estatura humana e, portanto, a cor verde é intermediária entre o vermelho e o negro. Bem entendido, trata-se tudo de uma hermenêutica do simbolismo da cores, não de uma teoria óptica, e todo este simbolismo iconográfico contemplado e meditado na pessoa celeste do ímã realiza-se, completa-se na simbólica do anel. O anel que o ímã porta ou leva no dedo é de jacinto branco. O selo é no ímã o vestígio da autoridade de Lahut sobre Malakut, o selo autentificando a sua autoridade. Ora, a luz do mundo de Lahut é a brancura, o selo do ímã é, portanto,
um jacinto branco. Enfim, a história nos diz que a face do imã cegou quase os olhos dos companheiros. O comentário da Kazi acaba aqui por uma doxologia à qual ele encadeia sem qualquer modulação, sem que alguma modulação seja necessária, o parábola que faz seguida e que retoma literalmente certos termos do célebre Pond Kotab al-Bahan da Teosofia, para compreender o alcance, ou a saber a ideia do imã como teofonia, convém ligar-nos ao comentário de Qasid Said sobre o tema da face, tal qual ele propõe no livro de Tawhid Ibn Baha'ud, a saber, o imã como estando simultaneamente a face que Deus mostra ao homem, o Deus revelados, e a face que o homem mostra a Deus, pois ela é a forma mesmo do sentimento e da fé que ele professa. O imã como sendo simultaneamente a face que Deus mostra ao ser humano, o Deus revelados, e a face que o homem mostra a Deus, pois ela é a forma mesma do sentimento e da fé que ele professa, ou que vibra, ou que assume, ou que sente. Quanto ao facto, descreve-se Qazi, que a luz da face do imã cegasse quase os olhos dos seus companheiros, é porque o imã é a face de Deus. Waj Allah, a teofania, Waj Allah. E que o imã está todo completamente virado para Deus e que não há nele qualquer revestimento composto de elementos que o impediriam que ele tenha a visão do seu ser ao nível da pura luz. Outra parágrafo de quando beleza. Quanto ao facto da luz da face ou da cara do imã quase cegar os olhos dos seus companheiros, isso acontece porque o imã é a face de Deus, é uma teofania, uma manifestação da divindade. Waj Allah, Waj Allah Ali, Waj Allah Ali, Waj Allah Ali. E que o imã está todo inteiro virado para Deus e que não há nele qualquer revestimento composto dos elementos que o impediriam de ter a visão do seu ser ao nível da pura luz. Possamos nós ter mais a visão do nosso ser ao nível da pura luz. E continua, quase bem-aventurados esses companheiros, pois eles viram dos seus olhos malakuti, subtis, o imã, no seu estado de pura luz, Nur Ania, Nur, luz, Nur Ania. Oh, Ali Nurania, 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 Nurania. Conhecer os imãs no seu estado de pura luz seria suficiente já para enobrecer uma alma. Em maior razão será assim se ela tem a visão real. Eis aqui uma grande responsabilidade para nós. Sabermos e conhecermos os ímãs que têm este estado de luz, de pura luz, concebê-la imaginalmente,
já enobrece uma alma, e mais ainda se ela tiver a mesma visão. Possamos nós receber as santas visões. Há um adito segundo a qual aquele que não conhece os ímãs no seu estado de pura luz, nem os conhece de um conhecimento que faça direito ao que eles são em verdade, e diz-nos assim. A propósito do comentário, encadeia-se a história do Salman por. Nesse momento, Alazano, o jovem filho de Imã, disse: "Oh, meu pai, o filho de Salomão, de David, estava obedecido porque ele tinha o selo, mas o emir dos crentes, ou seja, tu mesmo, graças ao que és tu obedecido?" E o imã respondeu-lhe: "Oh, meu filho, eu sou a face de Deus, o olho de Deus, a língua de Deus, eu sou o amigo de Deus, eu sou a luz de Deus, eu sou o tesouro de Deus na terra, eu sou a potência, eu sou a manifestação desta potência, eu sou o paraíso e o seu inferno." Esta resposta do imã, tão abrangente de todos os contrários, retoma certos temas e certos háditos do prono da teosofia que perdem os seus direitos porque, mesmo que se conteste a atribuição ao primeiro Imã Ali, não há dúvida que aqui se exprime um Imã eterno, tal como o entende a gnose xiita, ou seja, como sendo a realidade teofânica primordial, sem a qual o abscôndito permaneceria sempre o Deus desconhecido e inconhecível. O motivo da mudança da veste que precede e anuncia esta cena da transfiguração deve-se notar, particularmente porque se encontra um símbolo bem conhecido no ritual das religiões a mistérios. Tirar uma roupa e vestir uma outra é um ato que tipifica por excelência a passagem de um mundo ao outro. Nós encontramos aqui um exemplo marcante, que significa, nós o compreendemos ainda melhor quando, a dado momento da história, nós vemos o imã fazer escorregar a sua mão sob a sua roupa para extrair o seu mesmo Salomão ornado um jacinto vermelho que ele mostra aos seus companheiros maravilhados. Doravante, o imã vai-nos aparecer como uma figura do Logos, uma realidade cósmica presente a todas as formas do ser, da qual o seu ser assegura a substanciação. É o que nos dão a compreender dois episódios que vão fazer o seguimento imediatamente, enquadrando uma visão grandiosa e que marcam a penetração dos nossos poderosos visionários no Malakut vegetal e no Malakut da vida orgânica. E terminamos aqui a segunda leitura, lembrando de novo: bem-aventurados aqueles que conhecem os ímãs no seu estado de pura luz. Nur Haniha, Nur Haniha, Nur Haniha. E os que conseguem ter a visão real. Possamos nós concentrar-nos no Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, Ali, Ali, Allah, Ali, 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 Allah, Ali, 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 Allah, Ali.